Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal, Landing Page para Advogados. E no vídeo de hoje nós vamos responder a uma dúvida que é um pouco frequente, que a gente vê sempre em grupos de roda de conversas de advogados, em grupos de treinamentos, enfim. Então, muitos advogados querendo saber o que de fato cobrar de uma agência de marketing jurídico que, mais precisamente, vai fazer o tráfego pago para um escritório de advocacia. Então, no contexto que a gente vai falar aqui, você pode contratar uma agência para fazer a gestão da sua rede social, para poder fazer a sua landing page. No caso aqui, a gente vai tratar especificamente no tópico de gestão de tráfego, tá? Então, isso que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo, do que você pode cobrar numa agência de tráfego, numa agência de marketing jurídico, o que eles precisam entregar para você nesse trabalho, e também a gente vai mostrar aqui para você o que você precisa passar como cliente, os seus, entre aspas, ali, o seu dever ali como cliente, para poder ajudar a potencializar o trabalho da agência de marketing jurídico, tá? Bom, nós somos uma agência de marketing jurídico também, a gente começou com criação de landing pages, mas hoje a gente atua em diversas frentes, né? Ou seja, em uma dessas frentes é a gestão de tráfego para advogados. Hoje a gente atende diversos clientes aqui na nossa agência, e o primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar para introduzir esse assunto é qual é a função da agência, o que especificamente a agência precisa fazer. A agência, na nossa visão aqui, tá, às vezes uma outra agência pode pensar alguma outra coisa, né? Enfim, mas no nosso caso aqui, o que a gente vê como uma função principal da agência é gerar leads qualificados de acordo com objetivos pré-estabelecidos no melhor custo possível. Então, ou seja, resumindo, em outras palavras, a gestão, o marketing jurídico vai fazer, de fato, o marketing do escritório. Então, ou seja, qual que é a função do marketing? A gente até explicou aqui num dos vídeos que a gente gravou aqui recentemente, né, do marketing jurídico. O que é o marketing jurídico? Né? Qual que é a função do marketing jurídico, especificamente? A função do marketing jurídico é gerar lead qualificado. Né? O lead qualificado, no caso, é um lead com dinheiro, é um lead que já quer contratar um advogado? Não especificamente, não necessariamente precisa ser uma pessoa que já quer contratar, uma pessoa que tem dinheiro para contratar um advogado. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo para você no BPC Loas, por exemplo, né? Uma BPC Loas de idoso, por exemplo. A pessoa, para receber o benefício, ela precisa ter mais de 65 anos e, além disso, a pessoa precisa ter ter uma renda familiar de 1/4 de salário mínimo por pessoa. Então, ou seja, se a pessoa atende esses dois requisitos, a gente pode dizer que sim, ela é um lead qualificado. Se a pessoa vai contratar ou não o advogado, aí são diversas questões que precisam levar em consideração, principalmente na parte comercial, na parte de vendas. Tá? Então, ou seja, isso é um lead qualificado, um lead que, de fato, que atende os objetivos da campanha que a gente está fazendo, né, do tipo de público que a gente quer, o perfil de pessoas que a gente quer atrair com o nosso marketing, com as nossas ações de marketing. Tá? Aqui, no caso, o marketing pode envolver várias coisas, pode envolver rede social, pode envolver SEO, mas no caso aqui a gente está falando de tráfego pago, tá? Anúncio online, especificamente em Google Ads e Meta Ads, tá? Bom, você pode cobrar duas coisas especificamente que a gente colocou aqui, tá? O primeiro ponto são mais aspectos técnicos, né? A parte técnica ligada. Por exemplo, subir uma campanha corretamente, subir uma campanha com as palavras-chave corretas, de acordo com a alinhada aqui, para trazer o melhor lead, o lead qualificado com o menor custo possível, tá? Subir com as palavras-chave, algumas palavras-chave negativas, subir com bons anúncios, com bons criativos, com bons vídeos, ou seja, subir a campanha corretamente com todos os pontos aqui, com todos o que de fato é necessário para que comece já uma campanha sendo a mais otimizada possível, tá? De ter todos os pixels instalados na landing page, de ter a tag do Google, o pixel do Meta instalado, então, ou seja, isso é um ponto muito importante para que, de fato, a campanha tenha a inteligência, né, desde o início, né, que você consiga metrificar sem tag, sem pixel, você não consegue saber, por exemplo, quantas pessoas clicaram no botão de WhatsApp, enfim. Então, ou seja, imagina só você começar uma campanha sem ter isso, então, ou seja, vira uma bagunça total e não chega nem perto de ser um trabalho profissional nesse sentido, tá? Otimizações, então, ou seja, é necessário fazer otimizações semanais da campanha, então, ou seja, você subir uma campanha hoje, na quinta-feira, você tem que esperar a campanha rodar, por exemplo, se uma campanha vai rodar de segunda a sexta-feira, ela vai rodar 5 dias, vai completar 5 dias com ela, a campanha ativa na próxima quinta-feira. Então, ou seja, é ideal que na próxima quinta-feira ou na sexta-feira da semana que vem, depois de uma semana, 5, 6 dias de campanha ativa rodando, fazer uma otimização, ou seja, ver quais são as palavras-chave que estão performando, quais são os termos de pesquisa, ou seja, isso falando em termos de Google Ads, então, ou seja, qual que é o exato termo que as pessoas estão encontrando os meus anúncios, então, ou seja, é necessário fazer
essas otimizações, anúncios e criativos, então, ou seja, qual que é o texto dos anúncios? O texto dos anúncios estão sendo bem clicados, a taxa de CTR ali está boa, o formato dos criativos também está rodando, está trazendo, se você está anunciando no Meta Ads, por exemplo, né? O criativo em vídeo está trazendo um bom resultado? Será que a gente está rodando um criativo em imagem? Será que a gente rodar um criativo em vídeo pode melhorar os nossos resultados? Enfim, todas essas otimizações, essas análises precisam ser feitas, né? Públicos também, então se a gente está trazendo um público de interesse no Meta Ads, mas se a gente fazer um público de lookalike através de uma fonte de dado que a gente tem aqui, então, ou seja, isso é um ponto muito importante. Landing page, né? Algumas agências vão entregar a landing page e outras não, tá? Ou seja, aqui no nosso trabalho da gestão dos anúncios, a gente já entrega a landing page para o nosso cliente, né? Então, ou seja, isso já está incluso aqui no nosso trabalho. Mas outras agências vão falar que você precisa encontrar outro profissional, precisa encontrar uma outra agência para poder fazer a sua landing page, para fazer as otimizações na sua landing page, né? Mas passando por a otimização de landing page, a gente pode destacar a velocidade da landing page, a copy da landing page, se a landing page de fato está conectada, por exemplo, se você anuncia na área de trabalhista, por exemplo, a landing page tem que falar advogado especialista na área trabalhista, então, ou seja, se essa for a palavra-chave que fizer sentido para essa campanha, então, ou seja, a landing page precisa ser uma continuação dos anúncios, das palavras-chave que você está anunciando de fato, né? Os relatórios semanais também é algo imprescindível também para que de fato a agência mostre para você para onde qual o norte, para onde a campanha está caminhando. Então, ou seja, o número de cliques que tiveram, as conversões que tiveram, o custo por clique, custo por conversão, então, ou seja, quantos cliques tiveram no botão de WhatsApp, então, ou seja, quantas mensagens que foram iniciadas, se for no Meta Ads, então, ou seja, a agência precisa passar todo esse panorama para você, do valor que foi investido durante aquela janela de 7 dias, o CTR, então, ou seja, a taxa de vezes que o seu anúncio foi visto, dividido por quantidade de cliques que tiveram nos anúncios, CPC, né, que é o custo por clique, e o que foi feito nas campanhas. De repente a agência vai falar que foi feito negativação de palavras-chave, foi feito otimização de anúncio, então, ou seja, foram feitas alterações nos textos dos anúncios, foram feitas alterações no público, foram feitas algumas otimizações da landing page, então, ou seja, e a agência pode mandar para você as sugestões dos anúncios, então, ou seja, a gente sugere gravar novos vídeos, a gente sugere colocar, de repente, um novo foco na campanha, enfim, então, ou seja, a agência vai mandar para você todos esses detalhes, né? E são questões mais estratégicas, então, ou seja, que de repente não envolvem somente o técnico aqui, né? Então, ou seja, que é algo também que é muito interessante a agência também colocar, por mais que o advogado, às vezes muitos advogados têm uma visão bem estratégica, já sabem mais ou menos, sabem exatamente o que eles querem, o que eles precisam, o que a agência vai entrar ali praticamente para ser um apertador de botão, então, ou seja, o advogado já está toda a visão estratégica para a agência tocar, mas tem advogado que vai precisar de uma ajuda mais nessa questão estratégica, então, ou seja, e a agência precisa estar preparada para poder dar essa visão estratégica também, então, ou seja, de repente dar um estudo sobre a área de atuação, então, ou seja, agências que são especializadas em advogados como nós aqui, se você for falar na área trabalhista, poxa, tá na nossa ponta da língua aqui para falar o que a gente pode falar para você com profundidade como é que é a área trabalhista, quais são os produtos que de repente podem performar melhor na área trabalhista, qual que são as melhores estratégias para a área trabalhista, então, ou seja, para quem está familiarizado, para quem é do mercado jurídico como um todo, essa resposta aqui praticamente vai estar na ponta da língua, tá? Então, ou seja, mas é importante também você solicitar também um estudo, algo nesse sentido assim, mas como é que funciona essa área, tá? Você pode me falar para mim como é que esse público, como é que é o comportamento dele, para onde ele procura mais, né? Enfim, quais são uma visão geral mesmo do que eu quero anunciar. Então, ou seja, a agência precisa passar para você essa visão geral, né? De qual plataforma focar, se vai ser no Google Ads, né? Se as pessoas têm consciência do problema, têm consciência que precisa de um advogado, então, ou seja, isso vai ser usado no Meta Ads, no Google Ads. O Google Ads, claro, não se limita somente à rede de pesquisa, então, ou seja, existem outros canais dentro do Google Ads, por exemplo, se de repente vale a pena anunciar no YouTube, vale a pena anunciar na Discovery, então a agência pode dar essa visão estratégica para você também. Desculpa. O Meta Ads também, né? Então, ou seja, para anunciar no Google Ads, se vai anunciar no Instagram, se vai anunciar no YouTube, no Facebook, então, ou seja, é também algo também que a agência pode passar. Qual o formato do criativo? Se o criativo pode ser melhor em vídeo, em texto, o que falar no criativo, como abordar nesse criativo, então, ou seja, a agência pode dar também esse panorama, e também o alinhamento de expectativas é muito importante, tá? Ou seja, fazer uma reunião de iniciação antes do trabalho, né? Por exemplo, como é que vai funcionar o trabalho, qual que é a expectativa inicial,
como é que a gente enxerga esse nicho, como é que a gente enxerga esse mercado, como é que pode ser, como é que deve, com base na nossa experiência, como é que esse mercado funciona, como é que os anúncios tendem a performar. Então, ou seja, quando a gente fala de anúncio online, muita gente quer falar, mas qual que é a média de cliques, qual que é a média de contatos? Ou seja, é claro que a gente pode dar uma média para você, pode falar algo em torno assim que de repente pode acontecer com base na inteligência, na experiência que a gente tem das agências, aqui a gente fala agência, mas como agência mesmo, né? Mas como se trata de anúncio online, não existe muita ciência exata. Então, ou seja, às vezes o que pode funcionar para uma conta, para um advogado específico, talvez não pode necessariamente funcione o mesmo para você. Então, ou seja, podem haver diversas variações e isso deve ser levado na reunião de iniciação, no alinhamento de expectativas, que é algo muito importante, tá? Então, isso que a gente acredita aqui, ou seja, são dois pontos mais, um ponto mais técnico, são pontos mais técnicos aqui que realmente são muito importantes, e alguns pontos mais estratégicos também, né? E o que você, como cliente, né, um cliente de agência de marketing jurídico, precisa ajudar, precisa passar para a agência para que, de fato, a agência consiga fazer o melhor trabalho possível, tá? Isso eu falo não só com a gente, né, mas a gente tem diversos outros colegas também que têm agência de marketing jurídico também, e com certeza eles também solicitam isso para os clientes deles, para que eles possam fazer o melhor trabalho possível, tá? Porque é muito importante, dar o feedback dos anúncios. Isso é algo imprescindível, tá? Que a gente vê, não é um problema só nosso, né, como agência, assim, mas diversos outros às vezes o advogado contrata, às vezes até mesmo por uma falta de conhecimento, assim, de saber uma profundidade de como é que funciona, achar que tá tudo certo, tá resolvido, a agência vai contratar a agência vai fazer o trabalho lá e não precisa fazer mais nada. Mas é muito importante para que é um trabalho de duas mãos que a gente fala assim, é um trabalho da nossa mão aqui de configurar a plataforma, de fazer a parte estratégica, de fazer a parte técnica aqui, mas é um papel importante do advogado passar para a gente aqui o feedback, né? O que tem virado dos anúncios, né? Ou seja, se está chegando lead, e mais do que está chegando lead, quantos leads tem chegado, né? Qual que é a qualidade dos leads, né? Então, ou seja, por que isso é muito importante? Para que a agência tenha a maior quantidade de dados possível, tenha a maior profundidade do que tem acontecido, do que tem virado das campanhas, para que a agência possa fazer a melhor otimização possível dos anúncios. Então, ou seja, é muito importante mesmo o advogado passar para a agência qual que é o panorama. Essa semana chegou 20 leads, a gente agendou 5 reuniões, a gente fechou 4 contratos e basicamente isso, a gente fechou um contrato inicial de R$2.000 e tal. Enfim, então, ou seja, essa semana foi esse o resultado da semana. Essa semana chegou 10 leads, mas a gente não conseguiu converter por enquanto, a gente está fazendo follow-up, a gente está fazendo recuperação comercial e essa foi basicamente o panorama dessa semana. Então, ou seja, quanto mais panoramas, quanto mais profundidades você conseguir passar para a agência, mais a agência vai conseguir ter essa campanha, a agência vai poder ver pegar os dados que estão da plataforma, né, número de cliques, todos esses dados aqui, mais o que o advogado tem passado para a agência, para que de fato consiga tomar uma decisão mais assertiva, né, de repente de pausar uma campanha, de aumentar o orçamento de uma campanha, de repente a campanha está indo bem, assim, então, ou seja, está fechando o contrato, tem trazendo um público interessante, então, ou seja, poxa, a campanha está indo num caminho certo, então, ou seja, eu acho que vale a pena, de repente, potencializar o que está sendo feito. Então, aí, para que tudo isso, para que a agência consiga tem a maior munição possível. Então, ou seja, às vezes a campanha está indo muito bem, o advogado está atendendo bastante cliente lá, tá fechando o contrato, mas não está falando isso para a agência, né? E a agência não sabe assim, se está dando certo ou não está dando certo. Então, é muito importante para que o advogado como cliente de agência passe todos esses panoramas aqui, né, que é muito importante. E criativo em vídeo, né, que é algo que pode ajudar bastante nos resultados, caso esteja anunciando aqui no Meta Ads, né? No Meta Ads também, ou no YouTube, né? Dependendo da plataforma. Então é algo muito importante também, advogado também, pelo menos uma vez por semana, ter uma rotina ali, pelo menos para gravar um vídeo ali, para gravar 1 ou 2 vídeos para mandar para a agência, para ir testando criativos, para testando novas abordagens. Então, para quem quer jogar esse jogo de maneira séria, de maneira profissional, uma hora vai ter que colocar isso na rotina, colocar isso em mente, que é muito importante. Criativo é algo muito importante que pode mudar os resultados, pode mudar os rumos das campanhas e dos anúncios e fazer com que os anúncios de fato tenham muitos resultados, né? Então, basicamente é isso, tá? Então, seja, recapitulando aqui novamente aqui, tá? Qual a gente falou qual que é a função da agência, né? Que é gerar leads qualificados, né? Com o melhor custo possível. A gente falou de aspectos técnicos aqui que você pode cobrar da agência, né? De subir campanha, de ter pixel, de ter tag,
de otimizações, de mandar relatório para você toda semana, de pontos mais estratégicos também, né, de estudo da área de atuação, de qual plataforma focar, de qual formato criativo, e de alinhamento de expectativas, e de você, advogado, como cliente de agência, precisa passar para a agência, né, de dar o feedback dos anúncios, né, passar que está chegando lead, quantos leads, ter a maior profundidade de informações possível para a agência, e também gravar criativos em vídeo, caso seja necessário, se você estiver anunciando no Google Ads, desculpa, no Meta Ads ou no YouTube, né. Então, é algo assim que a gente tem como nossa experiência aqui para passar aqui, que depende do que você pode cobrar de uma agência de marketing jurídico, e se você quer saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, né, da agência de marketing jurídico, né, de gestão de tráfego para advogados, mais especificamente, a gente tem um formulário aqui, tá? Aqui logo aqui abaixo desse vídeo, você pode preencher esse formulário, e no final desse formulário vai ter um link para você agendar uma reunião com a nossa equipe, uma reunião de apresentação de como funciona esse nosso trabalho e de como a nossa equipe pode ajudar o seu escritório de advocacia, como a gente falou, a gerar leads qualificados aqui, de acordo com os seus objetivos, do menor custo possível, tá bom? E, claro, se esse vídeo fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, Landing Page para Advogados. Aqui nós temos diversos temas, diversos vídeos sobre landing page, sobre gestão de tráfego para advogados, sobre marketing jurídico, enfim. Então, ou seja, é um canal que você se interessa por algum desses tópicos, precisa estar inscrito, que toda semana a gente tem vídeos aqui no nosso canal, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um abraço, até mais e tchau.